Então vamos lá, pessoal. A infiltração a gente já viu, né, no capítulo correspondente ao ciclo hidrológico, que é o fenômeno da penetração da água nas camadas próximas à superfície da crosta terrestre, né? Essa penetração se dá através dos vazios do solo, pela ação da gravidade. E a partir do momento que essa água ache uma condição física de acumulação, uma camada impermeável, por exemplo, ela começa, e condições outras favoráveis, né? Ela começa a se acumular ali, formando a água no subsolo. Então, aí já é o próximo capítulo de água subterrânea, né? Mas quem alimenta essa água subterrânea justamente se dá, a alimentação dessa água subterrânea justamente se dá pelo fenômeno da infiltração, daí a sua importância, né? Principalmente para recargas de aquíferos subterrâneos, tá? É um processo aí de grande importância prática, né? Pois afeta diretamente tanto o escoamento superficial quanto a realimentação dos aquíferos subterrâneos, e é de fundamental importância em obras de barramento, né, de barragens, por exemplo, onde, dependendo dessa taxa de infiltração, há necessidade de se fazer uma intervenção no subsolo de forma a diminuir essa taxa de infiltração para que o reservatório consiga atingir sua plenitude, né? A gente vai comentar mais também, mais à frente um pouquinho, tá? A gente pode destacar 3 fases do processo de infiltração: a fase de intercâmbio, a fase de descida e a fase de circulação. A fase de intercâmbio se dá próximo à superfície, onde justamente está na interface da atmosfera para a camada do solo, né? Então, ainda é possível a água que esteja nessa fase de intercâmbio voltar à atmosfera mediante regime de insolação e de ventos, por exemplo, né? Nessa região também, nessa fase, essa água pode ser absorvida por raízes de plantas e voltar à atmosfera através da transpiração. Vencida essa fase de intercâmbio, a água entra na fase de descida no subsolo, onde se dá o deslocamento vertical dessa água pelos poros, né, onde o peso dessa água que já está infiltrada vence as forças de adesão e capilaridade, e esse movimento se dá vertical para baixo, dentro da superfície, até ela encontrar uma chamada camada suporte do solo, uma região mais impermeável ou de baixa permeabilidade, e começa a se acumular ali. E a partir desse momento de acumulação, a infiltração entra na fase de circulação, onde há esse acúmulo de água, e vão se formando aí os lençóis subterrâneos, que nós vamos diferenciá-los também em 2 tipos principais, tá? A gente vai ter o chamado lençol freático e o lençol artesiano ou cativo. O lençol freático, eu vou mostrar uma figura aqui que eu acho que fica mais interessante. Tá aqui. Imagina que eu tenho aqui a superfície do terreno, ocorre a precipitação. Nessa região superior aqui acontece a fase de intercâmbio, como eu te falei, onde a água pode ser absorvida pelas raízes ou voltar por capilaridade à superfície e ser evaporada para a atmosfera novamente. A fase de descida, onde a água vence essas forças de adesão e de capilaridade e se movimenta na vertical para baixo até atingir aqui embaixo uma camada mais impermeável, uma camada de suporte que a gente chama, e começa a se acumular ali mediante a alimentação dessa infiltração devido a uma precipitação ocorrida na região da bacia hidrográfica, né? Então, essa água vai acumulando até atingir um certo nível que a gente chama de linha freática ou linha de saturação. A partir dessa linha para baixo, nós temos aí todos os poros ou todos os vazios do solo preenchidos por água. Daí o nome de zona saturada, né? O solo está saturado de água. E daqui para cima eu tenho a zona de aeração, onde parte desse solo tem água e parte do vazio do solo contém água e ar, né? Nessa zona de aeração, nós temos uma região com uma umidade um pouco maior, que está aqui em contato com a região da zona de saturação, que é a chamada franja capilar.
onde por capilaridade, né, processos aí de subida, né, da água por vasos comunicantes de espessura na ordem de um fio de cabelo, daí o nome de capilaridade, né, onde essa região não está saturada, aqui ainda é zona de aeração, eu tenho ar e água preenchendo os vazios do solo, mas ela tem uma umidade maior devido a essa ação capilar. Essa ação se dá de forma mais acentuada em solos argilosos, justamente porque as partículas são muito pequenas, formando vazios de pequeno diâmetro. Faz com que a água consiga ascender a alturas maiores. E ao passo que em terrenos mais arenosos, pedregulhosos, essa ação capilar é muito pequena, tá? Devido justamente ao tamanho, dimensão dos vazios existentes nesse tipo de terreno. Tem até uma equação aqui essa imagem aqui mostra bem, dando um zoom aqui nas partículas do solo, se observa escuro, são as partículas do terreno, e branco preenchimento por ar, e em azul preenchimento por água. Então você vê a zona de saturação, todos os vazios aqui preenchidos por água, e a zona de aeração eu tenho eu tenho água e ar preenchendo os vazios, o solo não está saturado. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho a equação aqui rapidinho. Deve estar no capítulo de água subterrânea. Tá? A gente pode voltar a falar sobre isso. Eu te mostro a equação aí da altura capilar, tá? Que foi desenvolvida em laboratório, a gente utiliza com uma certa aproximação aqui para o tipo de solo. Tá? O que é importante conhecer, né? Quais as grandezas que são importantes importantes de conhecermos, que estão ligadas aí à infiltração. Primeiro é a capacidade de infiltração, o quanto que aquele solo pode absorver de água, né? Quantidade máxima de água que um solo pode absorver na unidade de tempo por unidade de área horizontal. Eu só consigo medir capacidade de infiltração, e é importante a gente entender isso, quando eu tenho a chamada chuva excedente. Eu gosto de fazer uma analogia com a esponja de cozinha, por exemplo, né, que é toda porosa, né? Vamos supor que você pegou uma esponja de cozinha, aqui na minha mão, tirou daquele saquinho plástico, teoricamente ela está completamente seca, né? Tá sem água preenchendo nenhum poro do material. E eu vou pegar agora um copo de água, metade de água, e vou jogar não, só imagina aí. Vou jogar metade desse copo de água na minha esponja e ela vai absorver essa água nos seus vazios e pronto, não observei mais nada. Eu posso dizer que a capacidade de infiltração dessa esponja é de meio copo de água, por exemplo? Não, pode caber mais, né? Então, eu não sei, ela tem a capacidade de absorver meio copo de água? Tem, mas pode ser mais. Então, não é a capacidade de infiltração total desse material aqui, nessa condição, né? Então, agora eu vou pegar outra, vou abrir, tá seca, e vou jogar um copo cheio de água na minha esponja. E vou perceber que ela vai absorvendo essa água até o momento que começa em uma das bordas ou uma lateral a extravasar essa água e perca aí um pouquinho de água para a minha esponja. Agora eu posso falar o seguinte: se eu pegar a água do copo e descontar essa água que saiu da minha esponja, imaginando que todos os vazios contidos nela estão preenchidos pela água, eu posso dizer que a capacidade de infiltração dessa esponja é a quantidade do copo menos a quantidade que extravasou. Trazendo isso para a bacia hidrográfica, a quantidade de água que extravasou nesse nosso experimento seria o que eu observo do escoamento superficial. A água escoando por um terreno, por uma sarjeta, por uma canaleta, por exemplo, por um rio, por exemplo. Então eu só consigo medir, avaliar a capacidade total de infiltração de um terreno, de uma bacia hidrográfica,
quando eu tenho uma chuva suficiente que gere essa precipitação excedente que se transforma no escoamento superficial. Aí, da mesma analogia que eu fiz com a bucha de cozinha, eu posso pegar a quantidade que choveu menos a quantidade que escoou superficialmente, é o que ficou retido, que ficou infiltrado no subsolo, tá? Lá no vídeo, o Paiva faz até mostra um gráfico avaliando isso, é bem interessante. Outra grandeza importante, agora referido ao solo, é a distribuição granulométrica. Uma série de experiências na internet, aí você vai ver aluno de segundo grau, ou até mesmo aluno de graduação, fazendo esse tipo de demonstração, né, apresentando visualmente o comportamento da penetração da água em solos finos, como argilas e siltes, a solos mais grosseiros, como areias e pedregulhos, né? Então, a distribuição granulométrica está ligada à infiltração pela permeabilidade do solo, tá? Dois dados importantes de se avaliar da curva granulométrica do solo é o diâmetro efetivo dos grãos, que é a dimensão que corresponde a um grão maior que 10% dos grãos da amostra em peso, a gente chama de DE ou D10, você vai ver na bibliografia com esses dois nomes, e o coeficiente de uniformidade, que é a relação entre o D10 e o D60, onde o D60 é definido também da mesma forma, porém, por tamanho efetivo de 60% do tamanho dos grãos da amostra, tá? Por que isso é importante? O D10, se você observar aqui nesse gráfico, que é um gráfico de uma curva granulométrica aqui no solo azul, aqui essa curva em azul, se você pegar o D10 aqui, ó, 10% de passante, você vai achar um diâmetro aqui, ó, um tamanho de partícula aqui, ó. Deixa eu ver se aproximando aqui, ó. Aqui é 0,1, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007. Olha, o número cabalístico. 0,07 milímetros, né? Então, quer dizer que 10% é menor do que esse valor, os outros 90% são diâmetros maiores. Quanto maior a partícula, a gente acabou de ver, maior a permeabilidade, consequentemente o solo tende a ter uma capacidade de infiltração maior. Então, quanto maior for o diâmetro de 10% da partícula do solo, maior vai ser a sua permeabilidade, tá? E o coeficiente de uniformidade, ele relaciona o D60, que você está observando aqui, ó, em vermelho, tocando aqui 1 milímetro aproximadamente, e o D10 aproximadamente 0,7 milímetros. O que é o coeficiente de uniformidade? Aqui, ó, é a relação entre o D60 e o D10. Então, quanto mais distante forem esses valores, imagina essa curva aqui, ó, D60 deu aqui, ó, 1. Imagina se essa curva fosse mais deitada e o D60 viesse aqui para o 10, ó. Curva mais deitada é solo mais uniforme ou mais contínuo? Em termos de granulometria, são solos mais contínuos, né? Eu tenho várias porcentagens correspondendo a vários diâmetros ou vários tamanhos de partícula. Se o D60 fosse menor, eu teria essa curva mais em pé, mais na vertical, né? Curva granulométrica mais na vertical, que tipo de solo que é? São solos mais uniformes, né? Se eu tenho solo mais uniforme, eu tenho uma permeabilidade maior porque eu tenho partículas de tamanho único. Partículas de tamanho único, eu não tenho partículas menores para preencher os vazios, então eu vou ter mais vazios. Consequentemente, eu tenho um solo com uma permeabilidade maior, tá? Então, daí a importância de se analisar a curva granulométrica. Aqui mostra uma equação para você estimar a permeabilidade em função aí do diâmetro efetivo, tá? Quando você não tem como fazer ensaio de permeabilidade em laboratório, é estimar mesmo, tá? Se for um projeto de vulto maior, a necessidade de se realizar esses ensaios. A porosidade também está ligada à capacidade de infiltração da água no solo.
Quanto maior a porosidade, teoricamente, maior a permeabilidade, consequentemente, maior a infiltração. Só temos que ficar atento quanto ao seguinte: porosidade é uma coisa e permeabilidade é outra, né? Eu posso ter um solo, uma rocha altamente porosa, porém, se esses poros não forem interconectados, a permeabilidade é baixa. Então, os poros têm que ser interconectados para essa ligação entre porosidade e permeabilidade ser direta, ok? A velocidade com que essa filtração ocorre, né, a gente chama de velocidade de filtração, está ligado realmente, como o próprio nome diz, a maior ou menor capacidade do solo em absorver água num tempo diferente, num tempo mais curto ou mais longo, né? E é importante essa característica também nos estudos aí de percolação de contaminantes no subsolo, né, saber quanto tempo que a gente tem para fazer uma intervenção, caso um contaminante penetre aí no subsolo e possa atingir um lençol freático ou uma área mais sensível. Dessa forma, a gente consegue avaliar o tempo que temos para intervir e para resolver um problema como esse, por exemplo. A coisa culmina, então, no coeficiente de permeabilidade, que está ligado, basicamente, ao índice de vazios, mas também à forma com que esses vazios se apresentam, a estrutura do solo, onde esses vazios estão contidos, né? O coeficiente de permeabilidade, ele é a velocidade de filtração, dado nas mesmas unidades, em metros por segundo, em metros por dia, né? Depende da capacidade desse número, né? Ele vai variar com a temperatura, mas porque a viscosidade da água é alterada pela temperatura, mas também pela estrutura do próprio subsolo. Se observando a imagem aqui, você vê a mesma distância, você já imagina velocidades de percolação diferentes. Essa daqui é a mais clássica, né? Você vê que a água vai fazendo um zigue-zague bem proeminente na horizontal, ao mesmo tempo que ela vai descendo lentamente na vertical em função da estrutura dessa rocha ou desse solo aqui. Aqui ela já passa basicamente direto em alguns pontos, né? E nesse primeiro aqui, mais aleatório, em função das condições estruturais do subsolo. Então, não basta só conhecer o volume de vazios ou a porosidade, a estrutura do terreno é fundamental. Vale lembrar o seguinte, ó, se você estiver estudando percolação nesse sentido aqui na vertical para essa figura, eu posso ter uma condição, mas você pode estar querendo estudar também a permeabilidade nesse sentido, na horizontal, para o mesmo material, dependendo da direção da percolação, eu vou ter permeabilidades diferentes, tá? Então a gente tem que se atentar também para esse detalhe, tá? No vídeo fala muito bem também, eu estava vendo ontem, mostra um gráfico como esse aí, um desenho como esse aí, do que é suprimento e retenção específica, tá? O que é o suprimento? É a quantidade máxima de água que pode ser obtida de um solo por drenagem natural, sem a utilização de bombeamento, por exemplo, por gravidade, né? Você quer drenar, secar um terreno, você faz uma vala no meio dele, coloca um material mais permeável, ou deixa a vala sem nenhum tipo de material, pode causar erosão e tal, a gente costuma colocar um material. E a própria gravidade se encarrega de fazer com que a água percole por essa vala, né? Por que a água vai para ali? Porque é mais fácil dela caminhar onde ela não tem obstáculo, né? E a gravidade é o motor que move esse fluxo, né? A retenção específica é justamente a água que fica no solo, que você não consegue retirar por gravidade, sem auxílio de algum equipamento, fica presa no solo por adesão e capilaridade após a drenagem natural, tá? Isso é importante conhecer em projetos de drenagem, como a gente citou aqui, e também em projetos de abastecimento de água e irrigação, né? Você sabe o quanto você consegue remover do solo antes dele secar, entre aspas. Ele não está seco porque eu tenho a água que ficou retida no subsolo que a gente não consegue remover, né? Mas me dá uma ideia de quanto de água que um poço, que uma região pode fornecer para um atendimento a uma demanda, tá?
Aí a tabelinha mostra alguns exemplos do tipo de solo, quais seriam valores característicos, mas isso pode variar muito. Você vê que o, a envoltória aqui, né, o mínimo e o máximo que pode ser removido ou retido é muito grande, né? Não vale a pena. Pode valer a pena para o tipo de solo de forma geral, né? Você vê a argila, tem uma vazão de 1 a 10%, e o material, um arenito, por exemplo, de 5 a 15, cascalho de 15 a 30, varia um pouco de acordo com o tipo de solo, mas a variação é muito grande, cabe realmente analisar caso a caso, tá? Dentro de um poço perfurado, seja para tomada d'água, ou seja um poço perfurado para uma sondagem de subsolo, por exemplo, como você viu lá em mecânica dos solos, né, um SPT, por exemplo, quando você executa um ensaio de SPT, você tem que medir a profundidade da água também. Lembra disso, lá de mecânica dos solos? Você faz a perfuração para determinar os tipos de solo camada a camada, qual aquele furo ali encontra, né, no seu caminho, para gerar aí um perfil geotécnico daquela perfuração. E mede também o nível do NA. É importante medir o nível da água. E a gente tem um nível estático e dinâmico do lençol freático. Você pode usar aquele poço para estar medindo variação do nível do lençol, né? O nível estático é quando aquele lençol não está sendo usado, né, a água daquele lençol, melhor dizendo, não está sendo usada para nenhum tipo de aproveitamento. E o nível dinâmico é quando tem uma indústria, alguma coisa, está usando aquela água através de um bombeamento de um outro poço, e esse nível vai variar, obviamente, e a gente mede o chamado nível dinâmico, tá certo? Se tiver alguma pergunta aí, é só falar, pessoal. Outro fator importante, como a gente acabou de ver, é o tipo de solo, né? Eu não vou. A gente já falou várias vezes aqui, ó, essa imagem mostra um efeito interessante. Eu tenho aqui um solo arenoso, aqui à esquerda, um solo argiloso, aqui à direita, e uma mistura, né, de ambos aqui, um solo mais misturado no meio, né. O cara colocou a mesma quantidade de água no mesmo tempo em ambos, nos três, desculpa, e bateu uma foto ao longo do mesmo tempo, né? Você vê que no solo arenoso a água conseguiu chegar mais profundamente nesse tempo, numa mistura ficou no meio termo, e no solo de menor permeabilidade a água não conseguiu penetrar tanto, né, no solo argiloso, né? Então ilustra bem aí o que a gente comentou a respeito dos tipos de solo. O grau de umidade do solo está ligado, eu vou jogar água na minha bucha de cozinha, se ela já tiver com metade dos vazios preenchidos por água, né, já tem um grau de umidade maior do que o original, quando ela estava seca, ela não vai suportar aquele copo de água inteiro, ela vai suportar metade do copo, por exemplo. Então, se o solo já estiver úmido, ele tem uma capacidade de infiltração menor naquele momento. Então, olha aí um problema que a gente tem que resolver, que imaginar o grau da taxa de infiltração não é constante para a bacia hidrográfica, né? Então, no final eu vou te mostrar um gráfico aqui que relata isso, mas ele, dependendo do grau de umidade do próprio terreno, para o mesmo terreno, para a mesma bacia hidrográfica, para a mesma chuva que ocorrer ali, a taxa de infiltração é diminuída, né? Um exemplo clássico é você está observando a chuva na sua casa, né? E está lá 3 meses sem chover na sua região, e dá uma pancada de chuva num dia, você observa lá na rua ou no quintal, você não vê água escoando na superfície. Opa, o que você já imaginou? A água bateu ali, a permeabilidade está alta, é alta, a infiltração gerou então a infiltração e absorveu essa água. Aí no outro dia dá uma chuva idêntica, muito similar em termos de intensidade, e você já observa a formação de alguns pontos de umidade, umas poças de água e tal. E no terceiro dia acontece a mesma coisa, você já vê a água escoando pela canaleta lá da calçada, pelo cantinho lá do muro, tal. O que aconteceu? A mesma chuva no mesmo terreno. Aconteceu que no primeiro dia o seu terreno estava seco, permeabilidade, o grau de umidade do solo estava muito baixo, tinha meses que não chovia, né?
e no segundo dia você já tinha a umidade de ontem, que a água não, ela percola a velocidades muito baixas, né, no subsolo, então ainda tinha muita água contida ali da chuva do dia anterior, e no terceiro dia a mesma coisa, então infiltrou menos do que no primeiro e no segundo dia, no terceiro dia sobrou água para escoar para a superfície, porque o solo não conseguia mais absorver. Então o grau de umidade de água no solo é fundamental na variação da capacidade de infiltração deste, tá? Esse daqui eu vou passar. A cobertura vegetal também está ligada aos processos de infiltração. Por quê? Porque ela favorece a infiltração, porque dificulta o escoamento superficial. O que acontece quando a chuva precipita sobre o terreno nu, né, sem nenhum tipo de revestimento, seja vegetal, de floresta ou até mesmo um gramado? Aquela fase de interceptação do ciclo hidrológico não ocorre, né, se o terreno estiver sem nenhum tipo de cobertura vegetal, por exemplo. Além do que, o escoamento vai se dar na sua plenitude, porque eu não tenho nenhum tipo de obstáculo para o escoamento superficial. Então, a velocidade do escoamento superficial vai ser maior. Isso faz com que atrapalhe a capacidade de infiltração. Quando eu tenho um terreno com uma cobertura vegetal, seja mais densa ou mais rala, né, como desde que eu falei, um gramado ou uma mata mais densa, uma floresta, por exemplo, eu tenho essa fase de interceptação, que diminui essa velocidade e a força da queda da água sobre o terreno, e tem obstáculos também ao escoamento da água superficial, diminuindo a velocidade de escoamento, favorecendo, então, a infiltração da água nos poros, nos vazios do nosso terreno, tá? Essa figurinha aqui, ó, imagenzinha também de feirinha de ciências do pessoal do segundo grau. Ele está mostrando aqui, ó, como que a água chega limpa e suja quando eu tenho ou não cobertura vegetal. Quem trabalha com criança aí é um exemplo bem bacana de mostrar a importância da cobertura vegetal para o controle de erosão, né? O que acontece aqui? A água da chuva bate aqui, ele jogou com uma mangueira, parece, né? Tem até um buraco da mangueira aqui. A água da chuva bate aqui, não tem nenhum obstáculo para gerar interceptação e diminuir a velocidade de escoamento, penetra no solo e a velocidade está grande, né? Ela vai carreando partículas aqui, coletou nesse outro recipiente aqui a água escoada e as partículas carreadas, né? Aqui eu tenho folha morta, né, que simula muito bem o terreno em floresta, em mata, né, que cai muita folha e fica ali acumulando ali sobre o terreno. Você já observa que a quantidade de partículas carreadas foi bem menor. E aqui um gramado, né, você observa a água praticamente limpa, porque as raízes aqui seguraram o terreno e a grama amorteceu um pouquinho a velocidade de escoamento, não foi capaz de carregar tanta partícula assim, tá? Então mostra bem o que ocorre na cobertura vegetal. E aqui ao lado um processo erosivo já em processo já bem adiantado. A tendência é cada vez mais a água percolar por essas aberturas, né? Porque elas vão ficando com declividades cada vez mais acentuadas, e é o caminho que a água faz durante o processo de escoamento, né? E você vê que o solo já está abrindo aqui em cima, com rachaduras e tal, cada vez mais o processo erosivo vai destruindo aí essa superfície. Se tiver alguma obra próxima, algum rio a jusante, problema de assoreamento, de instabilização de encostas, uma série de problemas de engenharia geotécnica envolvendo a erosão, né? Isso aqui fala da compactação devido à ação animal, né, um problema que acontece só na superfície do terreno, né, criação aí extensiva de gado gera essa mudança na infiltração da bacia hidrográfica, mas é bem localizado. Aqui não, aqui a gente já tem um problema que pode ser geral, né, no terreno, dependendo da estrutura do terreno, como a gente viu na imagem anterior, essa capacidade de infiltração é aumentada.
aqui para ação de escavação feitas por animais e insetos. Você consegue observar aqui na imagem, cada monte de terra desse aqui é um foco de cupins, né? É uma colônia de cupins, e eles, por incrível que pareça, são interligados aqui pelo subsolo. Né? Eu já peguei terreno para fazer fundação, e que até 6 metros de profundidade a gente achou o terreno, parecia uma paçoca, tamanho nível de túnelzinhos, microtúneis e ligações feitas por colônia de insetos no subsolo, né? Então, a infiltração, isso é um prato feito para infiltração, né? Esses canais interligados, e podem pegar vastas áreas. Essa aqui se observa uma pastagem grande aí, ocupada por essa colônia imensa, né? Quando você faz um desmatamento também sem remoção de raízes, né? Você está abrindo uma área para construção, para abertura de uma via, ou geração de pasto, aí, pessoal da agricultura e tal, e você não remove raízes, elas se decompõem e geram esses grandes vazios, que a raiz também ocupa espaços, né, enormes no subsolo. Elas vão apodrecendo, que estão mortas, e com o tempo as condições de infiltração nesse terreno são também alteradas. A ação da geada e do sol, né, a geada congela a água dilata, né, ganha volume quando é congelada pela formação de cristais, e quando vem o sol, ela derrete, e escoa, infiltra, e deixa um espaço cada vez maior no solo, quebra rocha, um processo que tem uma força considerável e também é capaz de aumentar a capacidade de infiltração da água no terreno. E o cultivo da terra, né, que mexe com a estrutura do próprio terreno, dessa forma altera também a capacidade de infiltração superficial. Temperatura, como a gente já falou, ela altera a viscosidade da água e faz com que a infiltração mude, não pelas condições do subsolo ou superficiais, mas pela característica física do elemento que infiltra, né, da água em si. A infiltração pode variar mediante a variação de todas essas características que a gente acabou de ver, de comentar, né, que estão ligadas, ora, ao clima, né, variações em área geográfica, desculpa, e no decorrer do tempo também, né, na época do verão, no inverno, por exemplo, o clima é alterado, as condições de infiltração também alteram, não só da viscosidade, como a gente acabou de falar, mas a superfície do solo, por exemplo, região no verão a vegetação é abundante, já no inverno perde folha, a vegetação fica mais rala, a gente tem uma ação superficial diferenciada, né? Então nós temos aí tudo isso influenciando na maior ou menor capacidade de infiltração na água da bacia. Daí, a meu ver, é uma das grandezas do ciclo hidrológico mais difíceis de se analisar com precisão. Como que mede isso? Né? Como que a gente faz a medição, ou melhor, a avaliação numérica, traduz isso em números, essa capacidade de infiltração da água no solo? Basicamente de duas maneiras. Quer dizer, de uma maneira, mas com dois equipamentos diferentes, o infiltrômetro de anel, também chamado de infiltrômetro de inundação, e os simuladores de chuva, né, com os aspersores de água, né. Lá no vídeo do Paiva tem bastante, lá tem imagens com vídeo fazendo a medição, depois você dá uma olhadinha lá, mas o infiltrômetro nada mais é do que dois anéis concêntricos que são cravados no terreno. Essa parte branca aqui não é o infiltrômetro, é só uma proteção, tá? Ele está aqui dentro, um anel externo e um anel interno, aqui dá para ver, na qual você coloca uma quantidade, crava ele no terreno, coloca uma quantidade de água ali, aqui tem até um medidor de vazão direto, aqui o operador está medindo a altura da lâmina d'água dentro do anel. Você conhece o volume inicial, conhece a área de abertura, e você vai medindo o tempo, marcando o tempo e a espessura da lâmina d'água que vai sumindo, vai rebaixando ali dentro daqueles anéis, né? E com isso você estima a perda de água ao longo do tempo por área. Consegue fazer uma estimativa local da capacidade de filtração do terreno. Então, para você ter uma bacia hidrográfica, você tem que usar esses equipamentos, mas usam-se métodos diferenciados para se fazer essa avaliação, tá?
Assiste lá o vídeo depois, que tem uma explicação bacana lá. Os simuladores de chuva já partem de um princípio interessante. Cadê? Está aqui o exemplo de um simulador, chamado de infiltrômetro por aspersão. Deixa eu ver se eu tenho uma equação aqui. Mas eu lembro. O infiltrômetro por aspersão, ele funciona da seguinte maneira. Você vai delimitar uma área maior do que aquela do anel na superfície do seu terreno, onde você quer medir a infiltração. Essa área tem que ter um caimento, mesmo que leve, trabalha-se aí na fase de, no mínimo, de 1%, então você tem um caimento para um dos lados, para um ponto pré-determinado, de forma que o que você jogar, o que não infiltrar e for escoar superficialmente, vai ser direcionado para esse lado, para esse ponto, onde você coleta esse escoamento superficial. Você sabe a quantidade de água que você lançou aqui no sistema, joguei lá X litros de água e coletei X menos Y litros de água, coletei menos. O que eu fizer, o que entrou no sistema menos o que saiu, aqui no meu recipiente, é o que ficou lá dentro. Ficou aonde? Ficou no subsolo, ficou infiltrado, né? Então você consegue medir, ou inferir, melhor dizendo, a capacidade de infiltração de água no solo mediante um processo similar a esse. Aí tem-se vários tipos de aspersores com áreas diferentes, com forma de medição dessa água lançada no sistema diferentes, né? Isso aqui é uma estrutura portátil, você pode chegar, crava essa caixa no terreno, a base dela, deixa a parte superior para fora, lança a água através dos aspersores aqui e mede num ponto aqui, ó, coletando num ponto de saída qualquer, o quanto que essa água escoou. Não está fazendo isso nesse momento, está só testando aí o equipamento. Esse daqui você não tem um aspersor, mas é para mostrar como que é a ideia, a formulação da ideia desse processo. Aqui você tem aspersores de áreas maiores, né? Aqui já de uma áreazinha menor, o recipiente está aqui. E quando a área é maior, como esses aqui, ó, você tem o que para medir o quanto de água que você lançou no sistema? Ah, soldado, tem vento, a água cai fora do retângulo pré-estabelecido, né? Como é que faz? Você mede através dos pluviômetros. Isso aqui, cada um desse aqui é um pluviômetro. Então você espalhou pela área, né, de forma bem uniforme, pegando a área toda para ganhar em precisão, né? O pluviômetro te fala então o quanto que choveu, daí o nome simulador de chuva, né? Você mede aqui embaixo, aqui, ó, tem um caimento para cá, tem uma calha aqui embaixo que eu vou medir a quantidade de água coletada, que seria o escoamento superficial. Então, o que choveu, medido pelos pluviômetros, menos o que eu coletei aqui embaixo do escoamento, é o que infiltrou, né? Aqui também a calha que coleta está aqui embaixo. Então, você tem que montar um sistema como esse aí no campo para fazer essa verificação, tá? Aí você tem vários tipos de simuladores que modificam aí a coleta de água, modificam a área, modificam como que mede a precipitação, né? Aí você vai ter o de Pierce, Norfolk, Rock Mountain, entre outros. Ó, tipo F modificado e outros aí, tá? Não vou perder tempo com isso aqui não, só para você ter ideia. Bom, mas de qualquer forma, você observou que seja na medição por inundação do anel, seja por aspersores, né, por simulador de chuva, é local, é pontual esse dado, né? Dessa forma, então, Horner e Lloyd estudaram para bacias de pequena área um método para determinação dessa infiltração, né, de forma geral, para uma área de uma bacia hidrográfica, né? Para bacias pequenas, claro, mas de forma geral, esse método desenvolvido por eles é interessante. Rapidamente aqui, no vídeo também tem uma explicação bacana sobre esse método, mas rapidamente aqui para você entender a forma do gráfico da taxa de infiltração, é importante conhecer o método.
Então, imaginar que eu tenho 3 chuvas A, B e C que ocorreram na bacia hidrográfica sucessivamente, né? Ocorreu a chuva A, parou, ocorreu a chuva B, parou, ocorreu a C, parou, nessa sequência. E cada chuva dessa deu uma altura de chuva correspondente, né? Altura H1 para a chuva A, H2 para a chuva B, H3 para a chuva C. Está aqui, ó, a chuva A. Aqui está o nosso pluviógrafo, né? O gráfico de chuvas do aparelho que a gente já definiu, o pluviógrafo. Então, aqui é o tempo, ó, aqui 15 horas, aqui 14 horas, assim vai. Começou a chover antes das 2 horas, choveu, estabilizou, choveu, deu uma altura de chuva H1 aqui, da chuva A, depois a chuva parou. Aí ficou sem chover, 2 e pouquinho, pum, começou a chover de novo, deu a altura de chuva B, parou a chuva. Depois 3 e 20, pum, começou a chover de novo, chuva C, altura de chuva H3, parou de chover. Então mediu-se essas 3 chuvas na bacia hidrográfica numa estação de medição que tenha pluviógrafo, né, para eu poder ter esse gráfico. E essas alturas de chuva independentes. Que se fosse pluviômetro, qual seria o problema? Por que não dá para fazer com pluviômetro? Porque ele só é medido de 24 em 24 horas, né? Então não tem intensidade de chuva em menos de 1 hora, que foi o caso aqui dessas 3 chuvas sucessivas, né? Muito bem. Para essa chuva, a bacia também possui, num ponto mais ajusante, um posto fluviométrico, um posto de medição de vazão do curso da água, por exemplo. Então, imagina que quando chove, parcela dessa chuva vai escoar pela superfície e vai alimentar o curso d'água diretamente, que vai ter sua vazão aumentada devido a essa precipitação. Então, no posto de medição, cada chuva registrou um aumento nas curvas de vazão, delimitada aí pela altura de vazão A1, A2 e A3. Está aqui, ó. Então, a chuva A fez com que o curso d'água tivesse um aumento de acordo com essa curva D. A gente vai estudar hidrogramas, isso aqui são 3 hidrogramas, né, cada um devido a uma chuva. A gente vai estudar isso no capítulo de escoamento superficial, mas já me adiantando, o hidrograma ele é um gráfico que reflete o comportamento da vazão de uma bacia hidrográfica, um curso d'água de uma bacia hidrográfica, mediante uma precipitação que ocorra ali na bacia, né? Então, ocorreu aquela chuva a vazão do curso d'água aumentou de acordo com essa, parou de chover, de acordo com essa curva aqui, parou de chover, a vazão tende a voltar para sua cota original. Então, deu uma altura de chuva, uma altura relativa a essa vazão que ele chamou de A1, aqui, ó, no gráfico, no parágrafo. Começou a chover a chuva B, opa, a vazão já começa a aumentar, a chuva B parou, o escoamento se vai tentando voltar à sua altura original, sua vazão original. E a chuva C gerou uma vazão F no curso d'água, tá? Então, olha só, a gente acabou de ver os aspersores, o simulador de chuva, né? O que a gente fez lá? A água que entrou no sistema, menos a água que saiu devido ao escoamento, eu inferi a infiltração. Aqui eu tenho água que entrou no sistema? Tenho. A precipitação. Eu tenho a água que saiu do sistema? Tenho. A vazão. Então, a diferença disso, aqui não é tão direto, mas a diferença disso é a taxa de infiltração em 3 pontos diferentes, porque eu tenho 3 chuvas e, consequentemente, 3 níveis de escoamento, tá? Então, se fizer H1 menos A1, H2 menos A2, H3 menos A3, representam com aproximação a taxa de infiltração no nosso terreno, beleza? Aí, se você gerar isso no gráfico, deixa eu passar aqui rapidinho. Faltou falar do tempo, obviamente, né? Isso vai ocorrer ao longo do tempo. Então, ele está dividindo pelo tempo de duração de cada precipitação e está achando um valor F1 de infiltração. F seria da infiltração. Então, a infiltração, como eu falei, não é direta, igual no caso do aspersor, porque aqui está entrando a variação do tempo também. Então, H1 menos A1, altura de chuva 1, né, menos a altura da vazão 1 também, dividido pelo tempo de duração dessa chuva. Por que é importante a gente ter o tempo de duração
dessa chuva, né? Porque se você olhar o gráfico da vazão, é porque aqui eu vou tentar depois lançar um gráfico sobre o outro, eu não consegui fazer isso, ou eu fiz aqui na frente, peraí, só um minuto. Eu fiz só do F com a chuva. Mas se você olhar o tempo de duração da chuva, a gente vai estudar isso lá no hidrograma, no escoamento superficial, quando a chuva para, que é nesse ponto que aqui, ó, que o gráfico começa a descer, né? Quando a chuva para, eu ainda tenho sobre o terreno, a chuva está parando aqui, ó, nesse ponto D. Eu sei que a chuva está parando aqui no gráfico de vazão, porque há um ponto de inflexão. Imagina que você abriu uma torneira do banheiro, e numa vazão maior do que a que o ralo pode suportar. Aí a pia começa a encher. Vai enchendo, vai subindo, como se fosse esse gráfico aqui, ó, a pia está subindo. Aí você fechou a torneira, não tem mais água entrando, mas o ralo está mandando água embora, a água começa a descer. Então eu sei que aqui fechou a torneira. Qual que é a minha torneira? A chuva. Então a chuva para no ponto de inflexão, né? Vai ser num tempo tal. Eu ainda tenho uma boa parcela do escoamento ocorrendo na bacia, no meu curso d'água, após o término da chuva. Durante esse tempo, eu também tenho infiltração, concorda? Não é porque a chuva parou que toda a água que está na superfície da minha bacia desapareceu naquele momento. Não, a água ainda está indo dos pontos mais altos para o ponto mais baixo, e nesse tempo eu ainda tenho infiltração, tá? Então, por isso que o tempo é importante para essa equação aqui. Então, eu consigo determinar com a chuva 1 e a vazão 1, o F1, a infiltração, fazendo a diferença de um menos o outro dividido pelo seu tempo correspondente. Para 2, você acredita que eu estou apontando o dedo aqui para a tela, achando que você está vendo, em vez de apontar o mouse? A pandemia está deixando a gente maluco. Você faz isso para a chuva 1, faz isso para a chuva 2, para a chuva 3 e lança isso no gráfico correspondente à infiltração. Eu lancei no mesmo gráfico aqui da precipitação, porque ficou fácil de observar. Olha que bacana agora aquilo que a gente comentou sobre você observando a chuva na sua casa aí, depois de alguns meses sem precipitação. Na chuva 1, olha a taxa de infiltração, cá em cima. Por quê? O solo estava com deficiência de umidade, então ele conseguiu, tinha espaço para a água penetrar, ele não estava saturado, né? Na chuva 2, logo em seguida, o solo ainda estava úmido devido à infiltração da chuva 1, então conseguiu infiltrar uma quantidade menor de água. Na chuva 3, menor ainda, porque o solo já estava com bastante umidade. E esse gráfico em vermelho é o formato da tendência da taxa de infiltração em qualquer bacia hidrográfica. E ele vai, se ocorresse mais uma chuva aqui, a tendência da infiltração é virar uma constante em função de que a quantidade de água que consegue penetrar no solo a partir de um certo momento é igual à água que está alimentando o lençol, né? Começa que a água fica ali na precipitação, ela vai gerando espaço, né, para uma nova infiltração a partir do momento que ela se desloca pelo subsolo. Então, a tendência desse valor é ficar constante ao longo do tempo. E aí o Horton observou isso e equacionou aquela curva, aquele gráfico, através dessa equação que mostra a tendência de infiltração no subsolo de bacias hidrográficas, né? Onde o F é a capacidade de infiltração, o FC é o valor constante da capacidade de infiltração, é esse valor final aqui dessa assíntota horizontal gerada no gráfico. O F0 é a infiltração inicial, o FC é o mesmo FC aqui, que multiplica L elevado a menos K vezes T, onde K é uma constante de Horton, que depende das condições da bacia hidrográfica, e T é o tempo que essa infiltração ocorre. No nosso caso aqui é o T1 mais T2 mais T3, né? Ok? Tá aí a curvinha. Isso daqui são levantamentos de campo, feito aí por Horton e por Kostiakov, né, em seus experimentos. E olha aí que interessante o formato da curva, né, da taxa de infiltração ao longo do tempo.
Os dados observados em campo foram esses aqui de pontinho preto. Ó, você vê que ele fez um gráfico bem característico, tem umas variações aqui em alguns pontos, né, mas a aproximação dele é essa retinha tracejada aqui. O do Horton é o X, você vê que o X está muito próximo do observado em campo. É óbvio que o método que o Horton desenvolveu foram com os seus dados, então casou perfeitamente. Ó, o R2 dele deu 0,99, né, praticamente 1. E o do Kostiakov-Lewis já saiu um pouco, porque possivelmente feito por método próprio, não seguiu todos os procedimentos que o Horton no seu método fez, né, no seu experimento. O formato da curva é muito parecido, mas fugiu um pouquinho da posição do dado observado em campo, tá? Mas só para ver o formato da curva, ok?